Olá, meus irmãos, eu lhes convido a abrirem comigo, por favor, as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 22, versículo 3. Vamos ler então a Sagrada Escritura. Provérbios 22, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Vamos ler de novo? O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, em Cristo, perdoe os nossos pecados e nos dê nesse momento a sua bênção para que nós possamos, Senhor, nós te pedimos entender, Senhor, o ensino da tua palavra e nos ilumina, abre o nosso coração, dirige a mim que vou falar, dirige meus irmãos que estão ouvindo, e que o Senhor nos edifique, Senhor, e nos dirija na tua verdade, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, para a tua glória e para o nosso bem, em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa série em que nós estamos abordando o tema do cristão na pandemia. Como cristão, ele deve reagir pelas Escrituras Sagradas, pela Palavra de Deus, diante dessa crise que nós estamos vivendo. Isso não significa, irmãos, que o que eu vou falar aqui, que eu tenho falado, todos os cristãos vão reagir exatamente assim, não é? Mas que aquilo que eu acredito que o cristão, quando ele está, vamos dizer assim, em obediência à Palavra de Deus, ele assim reagirá, né? Então nós estamos procurando trazer subsídios das Escrituras, o ensino das Escrituras sobre como deve ser realmente uma reação apropriada cristã do Filho de Deus, enfim, do homem de Deus, da mulher de Deus, diante dessa situação que nós estamos vivendo. É claro que isso pode ter variações, nós somos pecadores, nós somos falhos e pode acontecer, evidentemente, de um cristão não reagir de forma apropriada, pecar, desagradar a Deus, e evidentemente neste caso deve existir aí arrependimento, né? Então, mas o que eu estou trazendo na verdade é aquilo que a palavra de Deus ensina sobre como o cristão deve reagir, aquilo portanto que nós devemos seguir, né? Nesse momento difícil da humanidade, para, enfim, honrarmos a Deus, né? E aquilo então que mesmo cristãos que são realmente crentes e tudo, mas podem falhar, que isso deve ser corrigido, deve haver arrependimento, né? E nós devemos buscar então este princípio, este desígnio divino sobre como devemos reagir diante das situações. Então, o que eu estou procurando trazer é exatamente isso, a orientação bíblica sobre uma reação realmente cristã, realmente do cristão. Então, às vezes o cristão pode não conseguir reagir assim, pode pecar, deve, portanto, se arrepender, mas esse deve ser, de fato, o procedimento que os cristãos eles devem buscar. E essa série, irmãos, eu estou trazendo aqui esse estudo hoje para a nossa EBD, para a nossa Escola Bíblica Dominical, até também dizendo que nós estamos fazendo uma pausa, né, nas nossas exposições. Alguns dos nossos irmãos da congregação mencionaram que seria melhor deixarmos as exposições para o culto mesmo, né? E como nós já estamos, se Deus assim nos permitir, bem próximo do nosso retorno aos cultos realmente presenciais, aos cultos públicos, né, que nós tanto anelamos, então realmente ouvindo esses irmãos, eu achei por bem deixar as exposições para os cultos mesmo, né? E esses domingos ainda que nós estamos assim, nós vamos trazer alguns estudos, algumas reflexões, tanto para amanhã como para a noite do nosso dia do Senhor, enquanto nós estamos nestes cultos ainda domésticos, né? Nesses últimos domingos que nós estamos na situação, se Deus assim nos permitir. Então hoje eu quero tratar, irmãos, nessa série sobre o cristão na pandemia. Eu estou fazendo pequenas reflexões e, consequentemente, também estamos fazendo os vídeos, lendo essas reflexões e apresentando um pouco, né, os ensinos que nós temos aqui escrito de forma a esclarecer esses ensinos, né? Eu
comecei com esse texto, com esse versículo. Evidentemente não vou fazer exposição, essa reflexão será bem breve, né? Tanto agora de manhã como também à noite, mas o que eu pretendo realmente é tomar esse texto, é um texto importante para o que nós vamos refletir agora. O terceiro texto que eu publiquei sobre o cristão na pandemia, coloquei como tema a prudência tranquila, e tem a ver com esse texto. Esse texto fala de prudência, né? O prudente prevê o mal e esconde-se. O prudente, ele examina, ele observa o mal e ele não se expõe, mas ele se esconde, mas os simples passam e acabam pagando. Então esse é o texto realmente muito importante para esse tema e para toda essa situação que nós estamos vivendo, né? De crise, de pandemia em nosso país e mundial. E eu gostaria então de ler, irmãos, agora o nosso texto, né? Prudência tranquila, que eu publiquei no grupo, publiquei nas páginas da congregação, que você pode então acompanhar aí também. Se quiser ler, pode ler comigo, pode apenas ouvir. Então, ao observarmos o cristão na pandemia, notamos sua cautela jungida à sua calma. Ou seja, o cristão, ele é diferente das outras pessoas, porque normalmente o que as outras pessoas chamam de cautela está unida a um pavor, a um medo, a uma angústia, a uma ansiedade, não é? Mas o cristão, aí eu volto a dizer, quando ele está realmente, vamos dizer assim, funcionando bem, exercendo realmente o seu cristianismo, né, obedecendo ao Senhor, ele vai exercer uma cautela, mas essa cautela, ela estará jungida, ou seja, ela estará unida, irmãos, à calma. Então, ao observarmos o cristão na pandemia, notamos a sua cautela jungida à sua calma, isto é, ele é cauteloso, mas ele não é ansioso. Essa cautela não é ansiosa, mas é uma cautela unida realmente à paz, à calma, à tranquilidade, à confiança que ele na verdade tem no Senhor, né? E essas coisas, elas estão na verdade não se combatem, mas elas estão plenamente em harmonia, e uma depende da outra, uma se liga à outra. Você não tem uma sem ter necessariamente a outra, quando as coisas estão sendo exercidas de forma correta, de forma cristã. Aí eu coloco o contrário, né? Aquilo que é próprio do pecado não é a prudência, mas é a zombaria, é o escárnio. Então eu coloco assim, a posição que não é cristã é exatamente essa aqui: a impiedade zomba do pecado e de suas consequências, dança na beira do abismo, ri dos avisos, abraça o fogo. Faz assim porque menospreza o conhecimento da natureza do mal. Mas, ironicamente, a impiedade se apavora ante os males, quando percebe, em algum grau, a sua periculosidade, quando assustadoramente descobre que a sua autoconfiança não se sustenta diante dos grandes riscos. Confiou em si mesmo e repentinamente percebe que é um frágil ser humano. Na verdade, o ímpio é um nécio que nega a malignidade dos perigos e espera em sua inexistente capacidade, não reconhecendo nenhum socorro real. Então, vamos explicando aqui. Esse é o procedimento ímpio, esse não é o procedimento cristão, né? Então, o ímpio, ele não ouve os alertas quanto ao pecado e nem também quanto aos outros tipos de perigo. É ímpio isso é ímpio, isso não é cristão. Quando a pessoa ela não procura ouvir os avisos, mas ela zomba, dança à beira do abismo, ri dos avisos, abraça o fogo, né? Usa aqui algumas comparações. Então isso é ímpio. A pessoa age assim quando ela menospreza o conhecimento da natureza do mal. Ela não quer ouvir os alertas, ela não quer ter o conhecimento realmente da natureza daquela coisa má, daquilo que é perigoso. Ela zomba disso, isso é ímpio, como os homens ímpios fazem com o pecado e fazem também com os outros perigos. Isso é ímpio, não é cristão, porque é imprudente, né? Mas, ironicamente, a impiedade, eu coloco, se apavora ante os males quando percebe em algum grau a sua periculosidade, quando assustadoramente descobre que a sua autoconfiança não se sustenta diante dos grandes riscos. Então, quando ele tem algum conhecimento dessa periculosidade, desse perigo que há diante dele, então ele zomba, mas ironicamente eu coloco, quando ele descobre, então aí ele se apavora, porque ele percebe que ele não tem nenhuma realmente segurança em si. Na verdade, o ímpio, ele
tem uma autoconfiança, ele confia em si mesmo, mas de repente ele descobre que essa autoconfiança ela não sustenta, ela não é suficiente para enfrentar realmente os perigos, né? Então eu confio em si mesmo e repentinamente percebe que é um frágil ser humano, não é? Então isso é a característica realmente do ímpio. Na verdade, o ímpio é um nécio, ou seja, é um louco, é um tolo, é alguém que está fora da realidade, que nega a malignidade dos perigos, e isso mostra a sua loucura, né? Ele nega a malignidade dos perigos e espera na sua inexistente capacidade outra demonstração da sua loucura. Então, tanto ele nega a malignidade dos perigos, não quer saber, isso é loucura, como também ele confia numa capacidade que na verdade não existe, portanto também é loucura nesse sentido. E essas coisas estão juntas, quer dizer, ele zomba do mal loucamente, né? Não quer saber, mas quando ele percebe o mal, ele se desespera porque ele confiou em si mesmo, mas ele percebe que não tem realmente poder em si. Então essas duas coisas mostram a loucura dele. E eu coloco assim, então, né? Não reconhecendo nenhum socorro real, né? Então ele também, a loucura se manifesta em que ele acreditou numa capacidade própria que não existe, e ele também não reconhece o socorro real, que evidentemente vem de Deus. Ele não confia em Deus, ele não espera em Deus. Então também isso mostra a sua loucura. Então é um louco, repetindo, no sentido em que ele despreza o conhecimento do mal, primeiro. Segundo, ele confia em si mesmo, mas de repente, quando ele percebe em algum sentido a malignidade do mal, ele percebe que não tem poder para enfrentar aquele mal. E terceiro, também ele é um louco porque ele não procura conhecer o verdadeiro socorro que está evidentemente no Senhor Deus Todo-Poderoso. Então ele nega, ele não procura, ele não vive realmente na realidade. Continuo dizendo no meu texto, ele vive em ilusão, por isso ora zomba dos avisos, ora se desespera nos perigos, né? A impiedade é tola e assustada, consequentemente é compatível ao ímpio. Essa é a minha conclusão. Então, antes de falar isso aqui, então, porque ele vive numa ilusão, ora ele está zombando dos avisos, né? Quando alguém avisa ele, avisa do pecado, avisa dos riscos, né? Ora também ele está assustado diante dos perigos, né? Então, ora zomba dos avisos, ora se desespera nos perigos, porque exatamente por causa da sua loucura. Então a impiedade, ela tem essa característica, ela é tola e assustada. Ela é tola no sentido de que ela despreza os avisos, e ela é assustada porque ela descobre de repente que não tem poder para enfrentar os perigos e não tem realmente buscado socorro, não está na rocha verdadeira que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A impiedade, portanto, é tola e assustada. Consequentemente, qual é a conclusão disso? Que nós podemos aplicar este princípio geral da impiedade com relação, por exemplo, meus irmãos, à pandemia, que é esse momento que nós estamos vivendo agora. Continua assim no meu texto. Consequentemente, é compatível ao ímpio zombar da pandemia, desconsiderá-la, minimizá-la. Também é compatível diante dela se desesperar. Então, é ímpio, irmãos, então, zombar da pandemia, considerar a pandemia como se não fosse nada. Isso é muito próprio da impiedade, porque a piedade é prudente, a piedade é prudente quanto ao pecado e também quanto às consequências do pecado, que, por exemplo, é a pandemia, as doenças e todas essas coisas. Mas a piedade é prudente, mas a impiedade não, a impiedade ela é imprudente. Então é muito próprio dela tanto zombar do pecado como zombar da pandemia, como desconsiderar, zombar, desconsiderar, minimizar, e também é compatível se desesperar com a pandemia. Então, o ímpio, assim como ele faz, não é? Com o pecado, ele zomba do pecado, mas de repente, quando, por exemplo, ele se aproxima da morte, ele não tem nenhuma segurança, porque ele não tem realmente, ele zombou tanto do pecado, mas de repente ele vai ter que prestar contas a Deus, e ele não tem aonde se segurar, a sua autoconfiança nesse momento não vai valer nada, e ele não tem confiança no Senhor. E existe aqui um paralelo também com relação às consequências do pecado. É ímpio quando a pessoa minimiza a pandemia, quando a pessoa desconsidera a pandemia, quando a pessoa não dá a atenção aos avisos, quando a pessoa, portanto, zomba do perigo, né? Nesse sentido. E é ímpio também quando ela se desespera com a pandemia. Então essas coisas estão
relacionadas à impiedade, porque a impiedade é tola e é também assustada, porque é loucura, tanto no sentido de que ele não busca saber reconhecer o perigo e ele confia em si mesmo e não em Deus. Então tudo isso mostra loucura e isso consequentemente traz o que? Traz zombaria, escárnio e traz também a falta de confiança, o desespero, as coisas andam juntas, né? Então, ora ele está zombando, ora ele está desesperado, né? Essas coisas estão ali sempre presentes na vida desta pessoa, né? São coisas que estão nele, porque estão unidas nesse tipo de atitude, né? Agora vamos ver o cristão. O cristão é o contrário disso. O cristão, ao contrário, possui a luz da palavra, não vive na ilusão, né? Ele discerne a natureza do mal, exatamente por causa da palavra que o leva a discernir essa natureza do mal, reconhecendo no pecado e em suas consequências, como as pandemias, né? Ele olha e percebe e constata o mal dessa doença e se previne, não zomba dos avisos, não ri do perigo, mas humildemente os leva a sério. Ouve e se esconde, como nós lemos aqui em Provérbios 22:3. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Então veja, irmãos, é próprio do ímpio não querer saber do mal e depois se desesperar quando ele percebe alguma coisa do mal. Mas é próprio do cristão, porque ele tem discernimento, ele tem sabedoria da palavra, tanto dá atenção aos avisos da palavra quanto ao pecado, quanto também dá atenção aos avisos quanto às consequências do pecado, como por exemplo, as doenças e a pandemia. Ele não brinca com a doença, ele não brinca com a pandemia, ele leva a sério, ele se previne, como diz Provérbios 22:3. Ele não zomba dos perigos, ele não ri, mas humildemente o leva a sério, ouve e se esconde, ouve e se protege, ouve e toma as medidas necessárias de proteção, de cuidado com ele, com os que ele ama. Então isso é próprio da piedade. A piedade não é escarnecedora, a piedade não é desprezar, aquele tipo de atitude que despreza os avisos, mas ela ouve, ela observa, ela atende quando alguém a avisa do perigo. Então ouve e se esconde. Nisso vê o cuidado do Senhor, que o alerta e guia no melhor caminho. O cristão é prudente. Então nisso tudo, quando tanto em relação ao pecado como com relação também às consequências do pecado, a pandemia, essas coisas, o cristão, ele vê que isso é o cuidado do Senhor com ele. Deus está cuidando dele, Deus está prevenindo contra os seus pecados, Deus está prevenindo, como nesse texto aqui, prudente prevê o mal, esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Isso tudo tem a ver com esses dois aspectos, tanto com o pecado como com as consequências do pecado. Ele está vendo que Deus o está alertando, e isso então o cristão entende, ele percebe que isso é expressão do cuidado, do zelo de Deus por ele, e ele o salvou, o Senhor, em Cristo, e ele cuida dele através então desses alertas, né? Aí vem a segunda parte, todavia, que em relação ao cristão, né? Todavia o cristão não se desespera, como vê o cuidado divino em alertá-lo e guiá-lo, vê o mesmo cuidado em guardá-lo. Sabe que seu amado Deus é soberano, sábio, bom. Tudo cooperará para o seu bem em Cristo. Sabe que ainda que morra na pandemia, e mesmo isso ocorrerá na vontade do Senhor e lhe será benéfico, né? É isso aqui que é interessante, né? O cristão, ele é prudente, mas ele não tem aquela prudência desesperada, como muitas vezes aparece no ímpio, né? Que ele fica apavorado, né? Amedrontado diante do perigo. Não, o cristão não é assim. Ele é prudente, ele ouve os avisos, ele não zomba dos avisos, como faz o ímpio, como faz o escarnecedor. O cristão não é escarnecedor, mas ele faz tudo com calma, sem se desesperar, porque ele vê o cuidado divino em alertá-lo e guiá-lo, e ele vê também o mesmo cuidado em guardá-lo. Então, assim como ele confia no Senhor, ele sabe que Deus está cuidando dele, tanto quando Deus o alerta, quando Deus o previne do risco, como nós vimos há pouquinho, como também quando Deus o protege, o livra, não é? Na própria situação. Vai acontecer com ele o que Deus determinar. Então ele se previne, ele se cuida, mas se por acaso ele adoecer, se por acaso ele vier a morrer, por exemplo, ele sabe que até isso é para o seu bem. Por isso que o cristão, ele não se desespera, entende, irmãos? Então ele tem uma prudência, mas ele tem uma prudência, não uma prudência assustada, mas uma prudência tranquila, porque ele vê o cuidado do Senhor no alerta e ele vê o cuidado do Senhor quando a situação concreta se manifesta, isto é, Deus o livrará,
da pandemia, né? Deus o guardará. Mas se Deus não o livrar, é porque, enfim, Deus tem um propósito até nisso. Se ele adoecer, se ele sofrer, ou se até se ele morrer. Ele acredita, o cristão, que tudo coopera para o bem dele, para o bem da sua vida e assim por diante. Então, é uma prudência tranquila. Aí, meus irmãos, eu concluo assim o meu texto e também a nossa meditação nesta manhã. De fato, o cristão é um prudente, tranquilo. Ele ouve seu Senhor e se previne, mas nisso também está ouvindo o seu Senhor, confiando, entende? Então ele é prudente, tranquilo. Ele ouve o seu Senhor se prevenindo, ele não é escarnecedor, ele não zomba nem do pecado, nem da pandemia, ele leva a sério. A pandemia é coisa séria, então ele se previne, ele toma os seus cuidados e assim por diante, né? Ele não zomba do mal, mas nisso também ele está ouvindo o seu Senhor e confiando, ou seja, ele não faz essa prevenção com medo, desesperado, mas também sabendo que o Senhor está cuidando dele, está guardando a ele. Então ele faz confiando no cuidado do Senhor. Da mesma forma que houve o alerta, houve a promessa, entende? Deus, ele alerta você, meu irmão. Deus, ele faz duas coisas, por exemplo, quanto ao pecado e quanto à pandemia. Vamos pensar assim, quanto ao pecado, Deus diz assim, não peque. E tem a promessa, né? Que Deus diz que vai te dar graça para você vencer o pecado e vai te operar então bem na sua vida. E você confia, você tanto não evita o pecado ouvindo o alerta de Deus e também sabe que o Senhor vai te proteger, vai te guardar, vai te dar graça, é a promessa dele. Com relação à pandemia é a mesma coisa. Com relação à pandemia, você ouve Deus quando ele diz assim, olha, não brinca com a pandemia, não leva a sério, te cuida, toma as medidas, não fica aí te expondo, mas toma as medidas, cuida da tua família, cuida dos teus filhos, da tua família, dos teus amados, enfim. Deus, ele nos orienta, irmãos, a esses cuidados, a essa prevenção, mas também Deus, ele diz assim, eu vou cuidar de ti. Deus diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então o cristão acredita no alerta e acredita na promessa. Se por acaso, então, ele vier acontecer com ele de adoecer, até de ele morrer, apesar de ele se prevenir, porque Deus tem um propósito nisso, irmãos. Então o cristão, ele descansa, não é, nesse cuidado do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Então eu concluo assim, irmãos, no alerta ele previne-se, na promessa ele descansa, e assim na prudência tranquila o Senhor é glorificado. Louvado seja o seu santíssimo nome. Amém. Irmãos amados, repito, na promessa, no alerta ele se previne, quando Deus alerta, na promessa ele descansa. Portanto, essa é a atitude do cristão, isto é, o cristão, ele exerce uma prudência tranquila. Prudente ele é porque ele ouve o alerta, tranquilo ele é porque ele confia na promessa. E eu encerro então, é assim, na prudência tranquila, o Senhor, e assim na prudência tranquila o Senhor é glorificado, louvado seja o seu santíssimo nome. Um cristão, por exemplo, que nessa pandemia ele não ouvir os alertas, ele brincar com a doença, ele não levar a sério, ele está agindo conforme a impiedade, ele não está glorificando a Deus. Ou o cristão também que fica com medo, apavorado, angustiado, e também está seguindo a impiedade, ele não está glorificando a Deus. Como é que o cristão mesmo, de fato, deve agir, agir nessa pandemia? Ouvir o alerta, se cuidar, se prevenir, cuidar da sua família, mas ficar tranquilo, porque o Senhor está cuidando de nós. Que hajamos assim, meus queridos irmãos, que você, juntamente com a sua família, haja dessa forma e que Deus te abençoe. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado pela tua bendita palavra e que nós possamos, Senhor, de forma cristã, bíblica, ouvir os alertas, Senhor, nos prevenir conforme o Senhor nos dá os alertas através das pessoas que têm conhecimento do assunto, mas também, meu Deus, descansar nas promessas do Senhor, porque o Senhor cuidará de nós e tudo cooperará para o nosso bem. Abençoa os teus servos, dá a todos nós prudência, tranquilidade, dá a todos nós essa prudência tranquila, em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém, meus irmãos, tenham uma boa continuidade do dia do Senhor, que o Senhor seja com você, e se Deus quiser, às 18 horas colocarei a segunda reflexão deste dia do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus,
O amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo, seja com todos os meus irmãos, hoje e sempre. Esteja em oração. Até.